Olá pessoal, estamos aqui com mais uma de nossas aulas de História. Iremos tratar do capítulo 5 com o tema Povos Nativos do Brasil. Inicialmente mostro para vocês a trajetória da viagem de Pedro Álvares Cabral, saindo aqui de Portugal na Europa em 1500 e chegando aqui no Brasil em 22 de abril do mesmo ano. E aqui mostro para vocês o contato entre os dois mundos, o mundo branco, europeu, e aqui o mundo americano, com os povos nativos da América. Como é que os europeus descreveram os índios pela primeira vez? E aí nós temos aqui trecho da carta de Pero Vaz de Caminho, que era o escrivão da esquadra de Cabral. Então, eles descreviam da seguinte forma: os índios pintados de preto e vermelho, assim pelo corpo como pelas pernas, que certo assim pareciam bem. Também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres novas, que assim nuas não pareciam mal, ou seja, não parecia ter vergonha de andar nuas. Todos andavam rapados até por cima das orelhas, assim mesmo de sobrancelhas e pestanas. Mostraram-lhes uma galinha, quase que tiveram medo dela, e não lhes queriam pôr a mão. À época do descobrimento, alguns historiadores acreditam que existiam cerca de 5 milhões de indígenas no território brasileiro, que foi posteriormente chamado de Brasil. Aqui a divisão de trabalho, como é que era a divisão de tarefa entre os nativos do Brasil? Então aqui a gente tem algumas. A função dos homens adultos: caçar animais, proteção da aldeia, produzir ferramentas, instrumentos de caça e pesca. A função das mulheres: cuidar dos filhos, trabalhar na agricultura, fabricar objetos de cerâmica e preparar os alimentos. E as crianças: brincadeiras destinadas à aprendizagem prática das tarefas que deverão assumir em adulto. Aqui mostro para vocês a estrutura de habitação dos índios. Aqui a gente tem um formato mais ou menos 40 metros, tamanho. Chamam-se ocas, eram chamadas de ocas de habitação. Uma oca grande pode levar até 10 a 15 dias para ser construída. Veja aqui a estrutura, o material de construção e o trabalho de 20 a 30 índios, ou seja, era um trabalho coletivo. Aqui como sobreviviam esses povos nativos? Que eles sobreviviam da pesca, da caça e também da produção de milho, especialmente os índios, que a gente viu em aula passada, os índios, os povos incas e também os maias e astecas. Esse mapa mostra para vocês um mapa do século XVI, e aqui a gente tem, cada uma dessas cores representava um determinado território ocupado por uma dessas nações indígenas. Aqui o amarelo representado pelos tupis, aqui o laranja representado pelos gês, aqui a gente tem outros tipos, como por exemplo aqui o Caribe, o Caraíba, esse verdinho aqui clarinho, o Araque, representado por esse outro verde, e outros grupos que a gente tinha aqui. Essa foto representa a chamada foto produzida por uma figura chamada Theodore de Braille, representando aqui o ritual de canibalismo dos povos indígenas aqui da América. E como é que se encontram esses índios hoje? Segundo o censo de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que trabalha com o princípio da autodeclaração, 817.963 pessoas declararam-se indígenas no país. Ainda de acordo com o IBGE, os indígenas estão distribuídos em 305 etnias, ou seja, grupos diferentes, que falam 274 línguas diferentes,
e estão espalhados por todo o território nacional. A maior parte vive nas terras indígenas, áreas coletivas demarcadas pelo governo federal para usufruto exclusivo das comunidades indígenas. E aqui mostro para vocês população total de indígenas, não chega nem a 1.818.306 na região norte, e nós temos na região sudeste 98.000, sul 75.000, centro-oeste, e aqui no nordeste nós temos 209.000 indígenas. Aqui a situação dos indígenas, dos povos nativos aqui na época da mineração. Então, os indígenas eram caçados, feitos animais capturados, aprisionados para serem escravizados, ora no trabalho da mineração, ora no trabalho da cana de açúcar. Então aqui nós temos uma outra foto representando aqui a prática do escambo, quando os portugueses chegaram aqui. A primeira mão de obra que eles utilizaram foram as indígenas aqui no Brasil. Eles tiravam a madeira para o Brasil para ser levados para os navios para ser embarcado para a Europa. E aqui nós temos uma foto mais recente das terras indígenas aqui do Brasil, principalmente também na região amazônica, na região norte. Então, nós estamos vendo que as terras indígenas demarcadas por lei pela Constituição Federal de 1988, e no momento nós estamos vendo que há uma certa ambição da parte de grupos latifundiários e elitizados, como nós estamos vendo aqui, na tentativa de usurpar, ou seja, de se apropriar indevidamente dessas terras indígenas. E aí a gente tem os conflitos e a prática da violência, como a gente está vendo aqui, pistoleiros, né, grupos armados, muitas vezes grupos ilegais com apoio de governos, para que eles possam legitimar a ocupação indevida e até o assassinato de povos indígenas aqui no Brasil atual. Então a gente tem problemas sérios agora com relação à violência e o descumprimento da lei, e isso favorece com que grupos latifundiários tentem invadir as terras indígenas, desrespeitando o que está posto na Constituição Federal de 1988, que dá legitimação a esses povos indígenas de viver nessas terras legalizadas. Bom, no mais, um abraço.